Livro de Atos, capítulo 1, versículo 1. Nós te adoramos, Senhor. Não há outro além de Ti. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Diz assim a palavra: a ascensão de Jesus, Atos, capítulo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indescritíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Somente até aqui eu gostaria que você deixasse a Bíblia aberta, se assentasse. Vamos orar mais uma vez. Oh, aleluia, Deus. Pai amado, bendito Senhor, nós somos tão frágeis diante da Tua presença, Deus. Nós carecemos que o Senhor venha de uma forma especial nesta palavra, Deus, porque há uma fragilidade em nós, há uma pequenez, uma fraqueza no homem, que só pode vir da eternidade o preenchimento, Deus. Se o Senhor não falar esta noite, nós sairemos vazios. Se o Senhor não se mover através da palavra, Deus, nós não seremos saciados daquilo que vem do trono, Senhor. Porque há um homem tão frágil, tão pequeno, Senhor, que nós carecemos de Ti. Que a Tua palavra nos preencha de uma forma especial, para a honra e para a glória do Teu nome, Jesus. Amém e amém. Livro de Atos, capítulo 1. Jesus chama seus discípulos, anda com os discípulos 3 anos, ensina seus discípulos. Jesus passa para eles coisas grandiosas, coisas inefáveis, coisas que veio da eternidade. E é bem interessante que o livro de Atos conta a história da igreja no seu início. O livro de Atos conta a história do povo de Deus começando a igreja, uma igreja forte e uma igreja que estava lutando contra o pecado da época. Porque a palavra nos ensina que havia uma religião na época, havia uma religiosidade no meio do povo judeu, como nos nossos dias de hoje, onde nós passamos, nós vemos um templo, e antigamente havia sinagogas, havia o templo de Jerusalém, mas a presença de Deus já não estava mais naqueles lugares, e é por isso que Jesus vem sobre a terra para trazer coisas grandiosas. Ele não estava trazendo apenas a letra, Jesus veio trazer coisas do céu. Glória a Deus, aleluia. Eita glória. E a igreja então começa a caminhar. Jesus estava deixando os discípulos, Jesus estava deixando eles nas mãos do Espírito Santo, porque em Atos 2 a palavra diz que Jesus se retira e a igreja começa a crescer. Mas não é como a igreja dos dias de hoje, a sua maior parte é uma igreja sem unção, sem verdades. A maior parte da igreja dos dias atuais é uma igreja carnal, uma igreja fraca. A maior parte da igreja dos nossos dias, uma igreja evangélica, onde se abrem as escrituras, mas as verdades não são reveladas. Deus, glória, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor, Há aleluia. muitos homens, mulheres nos púlpitos, mas o Senhor começa a chamar homens que estão
pescando, estão fazendo outras atividades como na época. Eita glórias! Santo, santo. Naquele tempo havia os sacerdotes, havia aqueles que haviam sido consagrados por homens, mas não haviam sido consagrados por Deus. Mas Jesus agora passa todo um dia, toda uma noite no monte para consagrar homens, para trazer homens o poder do céu. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, Senhor! E é por isso que na vida deles são reveladas grandes coisas. E eu gostaria que a igreja acompanhasse o livro de Atos, capítulo 2. Eita glória! Glórias a Ti, Senhor. Oh, aleluia! Fique à vontade, papai. Senhor. Continue falando, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Livro de Atos, capítulo 2. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu como um vento muito forte e encheu toda a casa. E estavam assentados 3. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Aleluia. Deus da glória! Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos vindos de todas as nações do mundo. E ouvindo o som, juntaram-se multidão e ficaram perplexas, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Santo, 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 santo é o Senhor. Atônitos e Aleluia. maravilhados, eles perguntaram: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Meu Deus. Deus! Então, como os ouvimos cada um de nós falar em nossa própria língua materna? Deus santo, aleluias! Havia uma religião na época, havia uma igreja na época, havia homens sido consagrados na época por homens, mas o Senhor queria trazer algo mais. O Senhor queria chamar homens e mulheres que ninguém dava nada por eles. Aqueles homens e mulheres que têm um grande chamado e estão na plateia, estão sentados. Mas Jesus, quando começa a passar e começa a chamar e começa a atraí-los É maravilhoso, Senhor Deus! para um chamado de Deus, Santo, aleluias! Santo, santo é teu nome. Espírito para um chamado de Deus. aleluias! Nós vivemos nos dias de hoje, há muitos homens que foram consagrados por homens. Fala, Senhor, continue. Homens que têm um respaldo nesta terra, mas não foi derramado sobre a vida deles algo do céu, algo da eternidade. E o Senhor tem juntado um povo, uma igreja, homens e mulheres, e quer consagrá-los, quer capacitá-los para uma grande obra que está por vir. Verdade. E é por isso que Deus te trouxe essa noite. E é por isso que Deus traz você aqui esta noite, para ouvir não apenas uma mensagem, para ouvir não apenas participar de um culto. Deus está te chamando para algo grandioso que pode mudar a sua vida. Fica à vontade, papai. Glória a Deus. Louvado seja Deus. É bem verdade que você foi consagrado por homens. É bem verdade que você tem algum respeito por algum ministério. Mas Deus quer trazer algo mais. Deus quer trazer uma nova unção, uma nova verdade. E é isso que Ele trouxe em Atos 2. Glória seja o nome do Um Senhor. derramamento. E é isso que nós precisamos Verdade, Jesus. para vencer o pecado. Senhor, sobre a vida do teu povo. Aleluia. Satanás tem tentado destruir homens e mulheres. Satanás tem tentado nos fazer parar. Tem tentado destruir ministérios.
E é bem verdade que, como aconteceu na vida de Pedro, quando Pedro nega Jesus, ele se afasta, ele fica totalmente desolado, ele fica triste, e ele pensa em desistir do seu chamado, do seu ministério. Ele havia pensado que tinha sido ordenado por homens. Deus havia ordenado, chamado a Pedro para uma grande obra. Aleluia. Deus da glória, E Aleluia. então Jesus aparece a ele e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro ainda diz: sim, Senhor. E Pedro continua dizendo sim. E Jesus diz: Pedro, tu me amas? É forte. Aleluia. Deus da glória. Glorioso Senhor. Havia uma fraqueza naquele homem. Há uma fraqueza em nós. Há uma fraqueza em minha vida, na sua vida. Mas aquele que nos chamou é o dono da grande obra que está por vir. E é por isso que é tempo de renúncia, tempo de entrega. Seja o nome do Senhor. Aleluia. Ô papai. É tempo de nós nos colocarmos diante de Deus. Santo, santo é teu nome, Pai. Jesus quer tudo. Ele não quer apenas o seu coração. Verdade. Aleluia. Ele não quer apenas a sua alma. Verdade, Senhor. Ele quer tudo. Ele exige tudo de nós. Verdade. Com Ele é tudo ou não é nada. Verdade. Jesus quer homens e mulheres fortes na oração. Homens e mulheres fortes, cheios do Espírito Santo, para trazer a essa terra coisas grandiosas. Oh, maravilha! Oh, Senhor! A palavra diz: Deus Santo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vai falando, Senhor! Louvado seja o que teu nome. havia um homem paralítico diante do templo. Meu Deus! Que isso? E Pedro estava passando. Pedro e João, Aleluia. eles estavam passando. E aquele homem não precisava apenas de uma moeda, de uma nota, de um alimento. Aquele homem precisava do agir de Deus. E graças a Deus, foi isso que Pedro tinha para oferecê-lo. Pedro diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho posições, mas eu tenho a presença de Jesus. Eu ofereço isso para você. Eu ofereço milagres. Glória a Deus. Glórias. E é isso que Deus quer forjar em nós. O Deus do sobrenatural. Há muitas pessoas que têm frequentado nossas igrejas e têm ido embora porque tem faltado o sobrenatural. Verdade, Jesus. A igreja dos dias de hoje tem bancos lindos. Nós podemos colocar ar-condicionado. Nós podemos deixar um templo tão lindo. E muitas vezes tem se esquecido da presença de Deus, do sobrenatural de Deus. Nós estamos começando uma obra neste lugar, e isso não pode se perder dentro de nós. Verdade, Jesus. O seu tempo, Pai. Quando essa obra estiver grande, o templo lindo, Eu creio nisso, Senhor. que as Aleluia. pessoas, o templo do Espírito Santo, possa ainda radiar ainda mais. Que as pessoas não entrem por esses lugares para sentar num banco bom, para estar no ar-condicionado, mas serem impactados por homens e mulheres de Deus. Deus Aleluia, glória a Deus. Espírito de Deus, aleluias. Eita, Nós vivemos em um tempo de engano, Verdade, Jesus. mas Deus tem começado a derrubar homens e mulheres que estão no nosso meio, mas não são dos nossos. Senhor. Que estão nos nossos púlpitos, mas não devem ficar aqui. É verdade, Jesus. Deus tem começado a chamar homens e mulheres, os Davis da Bíblia, homens e mulheres que ninguém dá nada por ele, mas serão homens e mulheres de
coração de Deus, homens e mulheres forjados por Deus, pelo deserto de Deus. Glória a Deus. E no livro de Atos, capítulo 3, eu gostaria que os irmãos acompanhassem. Louvado seja Deus. Vai pra frente, papai. Vai falando. Vai nos enchendo, pai. Aleluia. Glória a Deus. Glórias. Glória a Deus. Aleluia. Os nossos cultos precisam ser diferentes. Aleluia. Deus precisa estar no nosso meio Verdade. para que os nossos cultos sejam cultos poderosos. Que a igreja seja uma igreja poderosa. Nova Almeida tem morrido, homens e mulheres têm ido para o inferno. E a culpa é minha e a culpa é sua. Verdade, Jesus. Meu Deus, tem Nós misericórdia. temos que admitir os nossos erros. O Senhor quer algo mais de nós. Atos capítulo 3. A cura de um mendigo aleijado. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estavam sendo levados para a porta do templo, chamado Formosa. Um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas Meu Deus. aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. Aleluia. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Louvado seja Deus. Pedro havia andado com Jesus 3 anos, um pescador, um homem trabalhador. Ele não era um sacerdote, ele não era um homem cheio de dons, ele não era um homem eloquente, ele não era um homem reconhecido, ele não era um homem com posses, ele não era um homem com o olhar da humanidade daquela época. É forte. Ele era um homem que não tinha muito a oferecer. Mas ele começa a andar com Jesus. Louvado seja Deus. Ele começa a sentir a presença de Jesus. Ele começa a sentir o cheiro de Jesus. Ele começa a dormir ao lado de Jesus. Ele começa a ouvir as parábolas de Jesus. Ele começa a ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Ele começa a deixar a sua vida de lado, a sua profissão de lado. Meu Deus. Aleluias. Porque Jesus não era apenas o que Pedro precisava. Pedro não precisava apenas de Jesus. Jesus era tudo para Pedro, a ponto de deixar a sua vida, a ponto de ele buscar a presença de Deus. E é isso que Deus quer de nós. Ele quer tudo. E eu gostaria que você fechasse seus olhos e ficasse de pé. Santo é teu nome, Senhor. Pegasse na mão da pessoa do seu lado. Glória a Deus. Que é maravilhoso, Senhor Deus.
começasse a interceder por ele, por ela. Aleluia. Há pastores neste lugar, há evangelistas, há missionários, há profetas, há levitas, homens de oração, mulheres de oração, homens que foram chamados para milagres, mulheres que foram chamados para intercessão. Há uma igreja forte neste lugar, há uma igreja cheia de Deus que precisa se esvaziar ainda mais, porque coisas transbordantes irão acontecer. Deus chama homens, Deus chama mulheres para marcar as nossas vidas. Comece a interceder, a orar. Você é um ministro, um ministro de Deus. Santo, 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 nós vivemos num período de apostasia, num período de mentiras, mas Deus chama um povo de verdade, um povo de montes, de vales. É sobrenatural. Os milagres precisam voltar a acontecer. Deus quer toda a sua vida. Jesus passeia por este lugar. Jesus traz verdades no mundo de mentiras. Jesus traz sobrenatural no mundo de não há sobrenatural. Pai amado, é o Deus de cada pessoa, Pai amado. Amo pelo Senhor e creio no Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Creio pela uma cura, Senhor, chama pela uma cura. Somos abandone, Senhor. Pode tirar os nossos empregos. Pode tirar as nossas casas. Pode tirar as nossas famílias. Mas não tira a Tua presença, Jesus. Nós precisamos de Ti. Que o Senhor caminhe no nosso lado. Graças, Senhor. Deus justo e verdadeiro. Livro de Êxodo, capítulo 33. Glória a Deus. Deus havia prometido a terra que manava leite e mel. Uma terra maravilhosa. Glória a Deus. E o povo havia chegado o dia de possuí-la. Mas no capítulo diz que Deus, conversando com Moisés, o Senhor diz: Moisés, eu prometi a terra prometida, a terra que mana leite e mel, e então está diante de vocês. Eu vou enviar um anjo, eu vou enviar um guerreiro, eu vou enviar um mensageiro, Moisés. Deus. E aquilo abala Moisés, porque Moisés conhecia a presença de Deus. Moisés não queria nada além de Deus. Eu quero, papai. Oh, Senhor Deus. E o povo estava feliz, a ponto de se esquecer que Deus não iria com eles. Eles iriam desfrutar de maravilhas, eles iriam desfrutar de uma terra maravilhosa. E eles começam a chamar Moisés: Moisés, vamos. O sol, o dia, Moisés, está lindo, vamos possuir as bênçãos, as promessas de Deus, Moisés.
E Moisés triste porque Deus não iria. E Moisés disse: Senhor, nós não sairíamos deste lugar. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós não iremos sem a Tua presença. Nós ficaremos no deserto, mas nós não iremos. Porque o deserto contigo é maravilhoso. Mas a terra prometida sem Ti não vale nada, Senhor. Não tem valor. Fica conosco.